Esse é o quadro É Fake News? O quadro produzido pela nutricionista e colaboradora do Nós, Marina Seade, para esclarecer assuntos polêmicos e determinar: é fato ou é fake? No mês de março de 2023, saiu uma notícia com o título: Gamer que tomava 3 litros de refrigerante por dia desenvolve osteoporose aos 21 anos. Todas as reproduções dessa notícia dão a entender que o consumo do refrigerante está diretamente ligado ao desenvolvimento de osteoporose. Será que é verdade? Antes da gente começar, eu aposto que você lembrou daquele experimento comum nas feiras de ciências, onde um osso era colocado dentro de um copo de refrigerante. A ideia desse experimento era mostrar que o refrigerante corrói o osso, portanto deve ser evitado. Apesar de logicamente fazer sentido, precisamos lembrar que quando ingerimos refrigerante, ele não entra em contato diretamente com os ossos. Os nutrientes presentes no refrigerante vão ser digeridos e absorvidos, para então chegarem na circulação e serem utilizados pelas células do corpo ou excretados. Portanto, por mais que o refrigerante até possa ter uma influência no caso do gamer da notícia, o efeito é indireto, e nós vamos chegar lá para entender qual o papel do refrigerante nessa história toda. Para começar, precisamos lembrar o que é a osteoporose. Osteoporose é uma doença que consiste no enfraquecimento dos ossos, aumentando o risco de fraturas. Os principais fatores de risco para desenvolver essa doença são a menopausa, o envelhecimento, fatores genéticos, tabagismo e consumo de álcool exagerado, uso de medicamentos a longo prazo, como corticoides, e agora preste bem atenção nesses dois últimos fatores de risco: imobilização prolongada e dieta pobre em cálcio. Apesar de a osteoporose ser bem rara em jovens, esse foi de fato o diagnóstico dado para o gamer de 21 anos da notícia. Apesar de as notícias estarem dando muita ênfase ao consumo exagerado de refrigerante, precisamos lembrar que o contexto de jovens que passam horas jogando no computador, seja por trabalho ou por lazer, é um pouco ruim para a saúde. A maioria dorme menos do que o recomendado, passa horas sentado, pratica pouco exercício físico, se expõe pouco ao sol e tem uma alimentação rica em alimentos industrializados, que são os mais práticos para serem consumidos enquanto se joga. No caso do gamer da notícia em questão, além do consumo exagerado de refrigerante, café e energéticos, ele relata que não se alimentava adequadamente e estava sedentário. Portanto, galera, o buraco é muito mais embaixo. O problema está longe de ser apenas o refrigerante, e sim todo o contexto de hábitos precários de saúde. Provavelmente faltaram fontes de cálcio na dieta, como leite e derivados, bebidas vegetais fortificadas, tofu, vegetais verdes escuros. Além disso, a baixa exposição solar também prejudica a absorção da vitamina D, importante para a saúde óssea. E por fim, o sedentarismo faz com que os músculos e a estrutura óssea sejam pouco estimulados, portanto, pouco fortalecidos. Mas o refrigerante pode ter sido a cereja no bolo desse contexto desastroso? Sim, o alto consumo de fosfato pode ser mais um fator que contribui para a degradação da massa óssea. Mas é importante lembrar que isso não vai acontecer se você tomar um copo de refrigerante, que tem cerca de 34 mg de fosfato. A ingestão diária média recomendada para o consumo de fosfato é de cerca de 700 mg, e a ingestão máxima permitida fica perto dos 4.000 mg. Além disso, temos fosfato em outros alimentos, como leite, carnes e nuts. Então, o problema não é consumir fosfato, e sim um excesso dessas fontes. No caso do gamer, ele consumia até 3 litros de refrigerante, então isso podia contribuir também para um excesso desse micronutriente. Esse episódio está longe de ser uma redenção para o refrigerante, que de fato não é um alimento saudável. Porém, não precisamos apelar para fake news para defender a alimentação saudável. Então, é um pouco errado a gente sair dizendo que ele teve osteoporose só porque consumiu refrigerante. Como eu falei para vocês, o buraco é muito mais embaixo. Os hábitos de vida poderiam sim ter prevenido o caso de osteoporose do gamer da notícia, e o profissional de nutrição é o mais indicado para corrigir e alertar quanto a possíveis riscos que pessoas com os mesmos hábitos podem ter. A infância e a adolescência são períodos muito importantes para o desenvolvimento da massa óssea e muscular, e o consumo adequado de micro e macronutrientes é essencial para que isso ocorra da melhor forma. Além disso, seguir com os mesmos cuidados na vida adulta ajuda a reduzir riscos como o da osteoporose. Se você acha que essa preocupação é exclusiva de gamers, lembre que a modalidade de trabalho via home office tem crescido muito no país, e com isso as pessoas tendem a ficar mais paradas e podem ter dificuldades com a organização da alimentação. Por hoje é isso, pessoal. Essa notícia foi um exemplo claro de como podemos tirar informações importantes de notícias veiculadas na mídia, mas sem perder o senso crítico dos possíveis erros de interpretação que elas podem causar. Até a próxima!